Vamos falar então agora sobre o que está acontecendo aí nos bastidores, né, do nosso Vasco da Gama. Vamos trazer as informações relacionadas a esse novo treinador. Por hora, Bruno Lazzaroni comanda o Vasco da Gama, mas o Vasco quer o quanto antes fechar com esse novo comandante, né? Essa passagem do técnico Fernando Diniz pela colina histórica não foi nada boa. Um nome que, vamos ser sinceros, né, cara? Frustrou. Fernando Diniz, ele frustrou o torcedor vascaíno, uma passagem muito ruim, uma passagem que racha o elenco. Hoje, olhando para o vestiário Cruz Maltino, o elenco do Vasco está rachado, assim, o clima no vestiário ele não é bom, talvez não um elenco rachado, né? Porque quando a gente fala em elenco rachado, é um elenco que tem brigas, e não é isso. O Vasco da Gama hoje, muito pelo contrário. O elenco em si, os jogadores em si, eles têm um relacionamento muito bom. O grande problema era que não havia um clima de paz dentro do CT Moacir Barbosa, um clima de alegria dentro do CT Moacir Barbosa. A felicidade desse elenco Cruz Maltino já não era tão boa, né? Como, por exemplo, era no início do trabalho do técnico Fernando Diniz. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, nesse momento o Vasco olha para o mercado da bola e, é claro, além de buscar um novo técnico que entregue resultados, dê ali pontos ao elenco Cruz Maltino durante o Campeonato Brasileiro, faça com que o torcedor Cruz Maltino vislumbre a possibilidade de conquistar uma taça, né, uma Copa do Brasil, uma Copa Comebol Sul-Americana durante a temporada de 2026. A diretoria, a gestão hoje do Vasco da Gama também vislumbra nesse novo treinador a possibilidade de tranquilizar o CT Moacir Barbosa, né? Chamar para si essa pressão que hoje acontece dentro do nosso Cruz Maltino e dar de fato paz ao elenco do Vasco, que é isso que precisa. O Vasco hoje precisa de um técnico que chegue para blindar esse atual elenco. E os primeiros nomes já começam a ser mapeados. E hoje a diretoria Cruz Maltina, ela quer acelerar essa procura, né? A busca pelo novo treinador. A cúpula vascaína se reuniu durante toda essa tarde de segunda-feira para traçar o perfil, né, buscado aí para o novo comandante. As conversas iniciaram-se ainda ontem, logo após a demissão do Fernando Diniz, dentro do estádio Newton Santos, e elas tiveram aí um longo período de novas rodadas aí de conversas durante essa segunda, dia 23 de fevereiro. Informações aí do GE é que o Vasco nesse momento busca um técnico que seja capaz de potencializar o lado positivo do trabalho do técnico Fernando Diniz e também com boa capacidade de gestão de grupo, tá? Há um entendimento que depois dessas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, o novo técnico que chegue não tem a margem para erro, né? Ou seja, o técnico não pode errar e automaticamente o Vasco também não pode errar na escolha do treinador. Já no ano passado, o Vasco da Gama ele teve um certo contato com o Renato Gaúcho, né? A gente até trouxe essa informação no Fala Gigante, no vídeo que postamos aqui na parte da tarde. O Vasco tentou contratar o Renato Gaúcho, chegou a entrar em contato com o treinador, mas à época o mesmo recusou a proposta e agora existe a expectativa, né, de que Renato Gaúcho aceite voltar ao Vasco da Gama. O último trabalho de Renato foi no Fluminense, ele pediu demissão do cargo no dia 24 de setembro do ano passado e desde então está aí livre no mercado. Nesse momento, ainda não há nenhum tipo de proposta oficial, mas o Vasco já iniciou contatos, tá? Os contatos, inclusive, foram iniciados nessa segunda-feira, para entender a possibilidade de Renato Gaúcho em assumir esse cargo. Informações é que o staff do jogador deu sinal positivo, ou seja, deixou muito bem claro que o Renato Gaúcho está disposto a voltar aos trabalhos. A expectativa é que as negociações elas avancem durante os próximos dias, durante, né, essa semana. A diretoria pretende analisar todos os nomes disponíveis antes de fazer uma proposta oficial. Não há pressa da diretoria Cruz Maltina. O Vasco quer, é claro, fechar o quanto antes com o treinador, mas o Vasco não vai tomar nenhuma decisão precipitada. O Renato, então, é um nome buscado, é um nome procurado, é um nome que o Vasco definitivamente já iniciou contatos, entretanto, nenhum tipo de proposta ainda foi feita. Nome que é desejado pela diretoria Cruz Maltina e o Vasco vai conversando, entendendo, né, o seu staff e a possibilidade de tê-lo aí como seu novo técnico durante a temporada de 2026. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui
é Vasco.